Pretendo ser breve. Hoje não estarei pregando como costumo pregar. Os meus sermões são tópicos, né? Às vezes são muitos tópicos. Hoje eu quero apenas falar de Jesus e quero fazer isso de forma expositiva, e peço ao Espírito Santo que possa me usar nessa noite para falar ao seu coração sobre Jesus, a expressão máxima do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41 em diante. Lucas, capítulo 19, versículo 41 em diante. Hoje é culto de ceia e nós precisamos colocar toda a nossa atenção naquele que é a razão da ceia, aquele que é o fundamento da ceia, que é Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz, né? O que Ele fez por nós, a sua obra. Nós, irmãos, vivemos com base na obra de Cristo e na pessoa de Cristo. A obra de Cristo e a pessoa de Cristo é o fundamento que nos mantém em pé na nossa vida cristã. E hoje nós precisamos pensar de uma maneira muito mais enfática em Cristo Jesus. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem achou aí Lucas 19:41, diz um amém aí? Amém. Eu vou estar lendo então a palavra de Deus. Diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Aqui, irmãos, é um momento quando Jesus ele já está caminhando para o final do seu ministério terreno. Poucos capítulos restam para chegar ali no momento em que ele será preso. Poucos capítulos daqui em diante, do capítulo 19 para frente, desses versículos que eu li, poucos capítulos restam para que Jesus seja preso e dali em diante ele seja levado e comece ali o seu martírio de dor, de sofrimento, até o momento em que ele vai chegar na cruz. Mas esse texto aqui ele é muito interessante, porque aqui fala do momento, nós não lemos, mas alguns versículos antes fala que Jesus manda os seus discípulos irem a um local onde estava um jumentinho amarrado, e ali os discípulos foram, soltaram aquele jumentinho, e o dono do jumento falou: mas por que vocês estão soltando o jumento? Onde vocês vão comer o jumento? E aí os discípulos disseram: o nosso Senhor pede o jumento, porque ele é necessário. E ali eles pegam aquele jumento e levam onde está Jesus, e eles colocam ali as vestimentas no jumento, cobrem o jumento de maneira adequada e colocam Jesus em cima do jumento. E aí o Senhor, em cima daquele jumentinho, começa a caminhar em direção a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele olha para Jerusalém, né, a cidade santa, a cidade, irmãos, que foi símbolo, vamos dizer assim, da presença, do trabalhar, do agir e do mover de Deus na vida do seu povo lá no Velho Testamento. A cidade, irmãos, marcada por momentos assim tremendos na época de Salomão, e depois essa mesma cidade veio ao chão quando o povo ficou cativo 70 anos na Babilônia, mas depois com Esdras e Neemias, eles veem novamente aquela cidade ser reconstruída, seus muros serem reconstruídos, seu templo ser reconstruído, e ela volta a ser uma cidade pujante novamente,
né? E depois que os últimos profetas encerram seus ministérios, há um silêncio de 400 anos, chamado silêncio profético na Bíblia, em que Deus não fala, né? E depois desses 400 anos de silêncio profético, nós entramos nesse momento quando Jesus nasce, né? E ali Jesus vem como o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, mas ele veio, irmãos, especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio, irmãos, para ser reconhecido primeiro pelo povo que foi escolhido lá atrás, pelo povo que Deus elegeu para levar na terra o seu nome, para levar na terra a sua glória, para ser uma nação sacerdotal na terra. E aí, quando Jesus vai se aproximando então de Jerusalém, que é essa cidade que representa, que em toda essa história, nesse peso, no propósito, no plano espiritual de Deus, na vida do seu povo Israel e também na vida de toda a humanidade, Jesus olha para aquela cidade e ele chora. Irmãos, eu só lembro de dois momentos que Jesus chorou na Bíblia. Um deles é esse. O outro momento é quando ele vai visitar Maria e Marta, e Maria e Marta falam para ele que Lázaro estava morto, e ele chorou. E aqui Jesus chorou, ele olhou para Jerusalém, a cidade santa, e ele chorou. E eu quero pensar com você nessa noite sobre o choro de Jesus. Jesus chorou ao olhar para Jerusalém. E eu penso aqui, irmãos, que quando Jesus ele olha para aquela cidade da onde ele estava vindo, naquele jumentinho, e ele começa ali, irmãos, a fazer uma leitura daquela cidade. E eu penso que o olhar de Jesus, no momento em que ele coloca o seu olhar sobre Jerusalém, o olhar de Jesus não estava sobre as ruas de Jerusalém. O olhar de Jesus não estava sobre as casas de Jerusalém, ou sobre as estruturas arquitetônicas de Jerusalém. O olhar de Jesus não estava sobre as construções de Jerusalém. O olhar de Jesus estava sobre as pessoas que moravam em Jerusalém. Eu penso que Jesus, ele olha para Jerusalém e ele coloca o seu olhar atento, ele olha de forma detalhada, ele olha de forma específica, ele olha de forma amorosa para todas as pessoas que moram em Jerusalém. E ele começa então a olhar os soldados romanos que transitam ali em Jerusalém, ele começa a olhar ali para aqueles que fazem parte da classe alta, da classe média, da classe baixa que moravam ali em Jerusalém. Ele começa a olhar, irmãos, para os homens, para as mulheres, para os pais, para os filhos, mas especificamente, irmãos, ele olha para os escribas, para os saduceus, para os fariseus, para aqueles que fazem parte do povo judeu. E ele começa a chorar, irmãos, e ele começa a chorar quando ele olha especificamente para a vida desse povo, porque aí eu vou dar alguns motivos. E o primeiro motivo, irmãos, que eu vejo que gerou um choro no coração de Jesus, ele chorou primeiro pelo que ele não viu. O primeiro motivo pelo qual Jesus chora é por aquilo que ele não viu. E o que ele não viu, pastor? Ele não viu corações abertos para reconhecê-lo e para aceitá-lo como a expressão máxima do amor e da misericórdia de Deus, que veio a este mundo de forma humana para trazer bênção e salvação de Deus sobre as suas vidas. Ele olha para aquelas pessoas e vê corações fechados. Ele vê corações fechados para reconhecer quem ele é, fechados para aceitar quem ele é, e consequentemente para receber através dele toda a bênção e toda a salvação que ele, como Deus, veio trazer a essas vidas. Irmãos, sabe o que eu penso quando Jesus ele olha para aquela cidade e chora? Eu penso que Jesus estava dizendo assim: Jerusalém, povo meu que mora aqui, eu choro por vocês, porque por causa de vocês eu levantei patriarcas, por causa de vocês eu levantei profetas, por causa de vocês eu mesmo vim a essa terra, coloquei o meu pé nesse chão, empoeirei o meu pé nessa terra por amor de vocês. E por que vocês me rejeitam? Por que vocês não ouvem a minha voz? Por que vocês tratam com indiferença os meus convites? Eu vejo, irmãos, que infelizmente muitas pessoas vão se perder
ou vão perder a salvação, não porque não houve graça da parte de Deus, não porque não houve amor da parte de Deus sobre a vida dessas pessoas, mas porque elas rejeitaram a graça e o amor de Deus em suas vidas. Ninguém, irmãos, no último dia, ninguém diante do trono de Deus poderá dizer: eu não fui salvo porque eu não vi o amor de Deus na terra, eu não fui salvo porque Deus não revelou a mim o seu amor. Irmãos, eu vejo que ninguém poderá dar essa desculpa, porque, irmãos, o mundo que foi criado por esse Deus, que embora tenha se corrompido pelo pecado, ele está inundado com a graça e do amor de Deus. Apesar, irmãos, do mundo estar vivendo uma situação de corrupção moral, de corrupção espiritual, as pessoas estarem perdidas por causa do pecado, é inegável que a presença de Deus e a manifestação gloriosa da sua graça e do seu amor é real ainda nessa terra. O amor de Deus está se movendo entre nós, porque a presença do Espírito Santo é real entre nós, amém, irmãos? Irmãos, eu penso que muitas pessoas vão perder a sua salvação, vão perder, irmãos, a condição de estar com Deus, porque rejeitaram o amor de Deus, porque disseram não ao Senhor, que se manifestou para salvar suas vidas. Eu lembro, irmãos, uma vez que eu estava em Jardim, participando de um culto familiar, e eu lembro que nesse culto, depois do culto, uma das pessoas que estava lá, ela chegou para mim e disse assim: Deus me condena por causa dessa latinha de cerveja. Aí eu falei assim: Deus não te condena por causa da latinha de cerveja, Deus não te condena por causa de adultério, Deus não te condena por causa de assassinato. Ele arregalou o olho para mim, porque ele estava só na latinha de cerveja, né? E eu fui mais fundo, eu falei: Deus não te condena até mesmo se você assassinar e matar alguém. Aí ele falou: nossa. Ele falou: mas como assim? Por que Deus me condena? Eu falei: só existe um motivo pelo qual Deus te condena. Eu falei: todas essas coisas que eu citei, inclusive a latinha de cerveja, tudo isso já foi perdoado. Deus só te condena por um motivo: por você não aceitar o perdão que Ele te dá graciosamente em Cristo Jesus. Porque quando você recebe a Jesus, tudo isso que eu falei, Deus passa uma borracha, Deus limpa, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, faz de você uma nova vida. Você era um livro que estava escrito com coisas ruins e negativas, vício, morte, adultério, só que a borracha de Deus passa e arranca tudo isso da sua vida e te dá uma folha novinha em branco para você escrever uma nova história com o Senhor, para colocar ali no lugar de vício, libertação, vida íntegra, para colocar ali no lugar de morte, vida, para colocar no lugar de adultérios, fidelidade. Enfim, você vai escrever uma nova vida agora com Jesus. E muitas vezes é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que o Senhor se revelou a nós de várias maneiras. Lá no livro de Hebreus, que até hoje ninguém tem certeza de quem escreveu, na minha opinião foi o apóstolo Paulo, porque quando você vai estudar quem escreveu o livro de Hebreus, você entende algumas características do autor ali. O autor conhecia muito do grego, porque conhecia bem a Septuaginta. O autor conhecia muito bem a vida dos judeus cristãos, para quem ele estava escrevendo. O autor de Hebreus, irmãos, era alguém que dominava o grego, era alguém que dominava o hebraico, era alguém que se colocava como um pastor, era alguém que conhecia Timóteo. Ou seja, todos esses indicadores apontam para, na minha opinião, apontam para Paulo, né? Então, embora as pessoas não queiram dizer que é Paulo, eu olho para todas essas características do autor de Hebreus, e para mim, essa pessoa é o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, na minha opinião, quando ele escreve Hebreus, ele, ali no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Amém? A quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Amém, igreja? O autor de Hebreus está dizendo assim: gente, é o seguinte, lá atrás o Pai se manifestou através dos profetas,
E ele vai falar mais adiante que anjos também foram usados por Deus para trazer recados. Ou seja, Deus usou profetas, Deus usou anjos, mas nos últimos dias, o próprio Deus decidiu descer à terra, através do Filho, e dizer: eu vim pessoalmente visitar vocês, porque eu amo vocês e quero estar com vocês, porque eu tinha que vir para trazer a vocês, não somente uma mensagem, mas para ser a própria mensagem, para ser a própria mensagem de libertação na vida de vocês. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor em Cristo Jesus, Ele desceu a essa terra para nos visitar, porque Ele queria alcançar os nossos corações, Ele queria alcançar a vida de cada um de nós que está aqui nessa noite, para vivermos plenamente, inteiramente para Ele. Ele veio, irmãos, como está escrito ali em Mateus capítulo 21, que fala sobre a vinha, que o Senhor tinha uma vinha, e aí Ele mandou os seus servos cuidar da vinha. Porém, quando os servos do Senhor vieram, algumas pessoas mataram os seus servos. Depois Ele mandou os profetas, mataram também. E aí então o dono da vinha falou: peraí, vou mandar o filho agora, que agora mandando o filho eles vão respeitar. Mas o filho veio e eles mataram também o filho. E o filho veio, irmãos, o filho veio tão humano, que nasceu de uma mulher, mas tão divino, que foi gerado pelo Espírito Santo. Tão humano, que ele sentiu fome, mas tão divino, que ele também foi chamado de o pão da vida. Tão humano, que ele sentiu sede, mas tão divino, que ele foi chamado de a água da vida. Tão humano, irmãos, tão humano, que ele sofreu as consequências do pecado, mas tão divino, que ele é capaz de limpar qualquer ser humano de todo pecado. Tão humano, que ele representa você diante de Deus, mas tão divino, que ele representa o próprio Deus diante de você. Esse é Jesus de Nazaré. Aquele que é humano, mas aquele que também é divino. 100% homem, mas também 100% Deus. E Ele está presente neste lugar. Irmãos, quando Jesus vem para a nação de Israel, Ele sofre uma das piores experiências que qualquer um de nós pode sofrer na vida. Sabe qual é? A experiência de ser rejeitado por alguém que você ama. A experiência de ser rejeitado por alguém que você ama. Talvez uma das piores experiências da vida seja essa, irmãos. A experiência de você vir ao encontro de alguém que você ama e aquela pessoa que você ama lhe dá as costas. Foi isso que Israel fez com Jesus. Foi isso, irmãos, que os escribas, que os fariseus, que os líderes religiosos, que o povo judeu da época fez com Jesus, porque todos participaram da crucificação de Jesus. Pilatos participou da crucificação de Jesus, mas quem determinou que Jesus deveria ser crucificado foi o seu próprio povo, porque Pilatos levou lá Barrabás e Jesus e disse: olha, porque Pilatos, irmão, já estava com a dor no coração, ele já não estava sentindo vontade de crucificar Jesus, já tinha surrado Jesus, ele queria soltar Jesus, mas chegou no momento derradeiro que ele disse: olha, tem uma chance, tem uma brecha aqui, tem 2 prisioneiros aqui, Barrabás, o cara é terrível, é ladrão, matou, fez e aconteceu, e tem Jesus de Nazaré, que aparentemente não fez nada, ainda curou muita gente, né? Possivelmente esse povo vai soltar Jesus, mas quando chega lá, irmãos, o povo diz: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Imagina, você veio para um povo e esse povo te crucifica, esse povo ele dá as costas para você. Irmãos, uma das piores experiências da vida é ser rejeitado por alguém que você ama. E eu vi um testemunho de um pastor, que ele disse que certo dia ele estava na casa dele no domingo, e uma irmã chegou e disse: pastor, precisamos que o senhor faça uma visita para nós, ainda hoje, antes do culto, porque a situação lá em casa está difícil.
e precisamos que o Senhor vá lá para trazer uma palavra, para que as coisas dentro de casa venham melhorar. Aí o pastor saiu e foi. Essa família era uma família rica, morava num apartamento de luxo. Ele falou que ele chegou lá, um apartamento, 3 salas, a família assim muito bem abastada financeiramente falando. E aí chegou lá, o pastor sentou na sala, aí estava o pai, o rapaz, a mãe, e aí aquele pai, no momento que o pastor chegou lá, ele já falou: olha aí, olha esse rapaz, eu dei tudo para ele, as melhores condições que o dinheiro podia pagar, eu paguei para ele, já fez 3 faculdades, não para em faculdade, e olha esse tênis aí, ó, foi eu que paguei, olha essa camisa aí que ele está usando, foi eu que paguei, mas tudo que eu pude dar de melhor para ele eu dei. E aí aquele pai foi só falando de coisas materiais, e o rapaz de cabeça baixa, e o rapaz de cabeça baixa, ouvindo, e o rapaz não esboçava uma reação, até que aquele pai parou de falar, e o rapaz levantou a cabeça e disse: o Senhor me deu tudo isso mesmo, mas o Senhor nunca disse que me amava, o Senhor nunca me deu um abraço de pai. Presente é bom, mas a presença é muito melhor. Irmãos, sabe o que o Senhor quer ensinar para nós através de Jesus? Que a conquista de um coração por amor não se ganha com presentes, mas com a presença. O Senhor, Ele não te deu apenas um presente, Ele te deu a presença dEle. Cristo está em você, e se Cristo está em você, Deus está em você. A presença é maior do que presente. Irmãos, nós precisamos entender que para conquistar as pessoas que nós amamos, nós temos que ter coragem de nos doar por essas pessoas, de nos entregar por essas pessoas, de enfrentarmos as dificuldades que precisam ser enfrentadas por amor a essas pessoas. E foi isso que o Senhor fez por nós. Ele se entregou na cruz por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu quem que Ele deu, irmãos? O seu Filho unigênito, único da espécie. Não tem outro igual a Jesus, não tem outro que nasceu como Jesus, não tem outro que foi gerado como Jesus, não tem outro que morreu como Jesus e que ressuscitou como Jesus e vive como Jesus. Só Jesus é Jesus. Ele amou, e porque Ele amou, Ele deu o seu Filho, que representa a sua presença. A presença de Deus está conosco em Cristo Jesus. Deus, Ele queria se dar para nós, irmãos. Então quando Jesus ele olha para Jerusalém, Ele chora, porque é o choro do desprezo, é o choro de alguém que se doa para pessoas que viraram as costas para Ele. É o choro de alguém que se sente desprezado por aqueles a quem ama. Então Jesus, Ele chorou por Jerusalém. Ele chega ali, montado naquele jumentinho, ele olha para Jerusalém e ele chora, porque ele vê corações fechados para reconhecê-lo e para aceitá-lo como aquele que veio trazer vida, que veio trazer a manifestação do amor e da graça de Deus em favor de suas vidas. Mas Jesus também chora por aquilo que ele vê. Primeiro, ele não viu corações abertos, mas também ele viu, irmãos, ele viu a aflição, o sofrimento e a destruição na vida do seu povo, pela sua incapacidade de se arrepender dos seus pecados. Irmãos, como é que estava a vida do povo de Deus nessa época? Uma bagunça. O povo estava vivendo uma religiosidade aparente. A mistura do santo com o profano pegou geral, né? Entrou uma banalização na vida espiritual do povo. O povo ia sacrificar a Deus no templo e levava para Deus qualquer coisa.
Ou seja, qualquer coisa para Deus serve. Qualquer animal defeituoso, qualquer bezerro cego, qualquer ovelha com sarna, qualquer passarinho com uma perna só, serve para Deus. E não é assim, irmãos. Não era assim que Deus havia ensinado o povo a adorá-lo. O povo estava entregando para Deus qualquer coisa daquilo que tinha. E hoje, irmãos, será que está muito diferente? Será que hoje existe a preocupação de vir à casa de Deus, ou estar na presença de Deus, para entregar a Deus o melhor? Ou nós estamos entregando para Deus as sobras? Ou estamos entregando para Deus qualquer coisa do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso serviço, dos nossos bens materiais? É que nem aquela historinha das notas, né, que se encontraram, e aí chega a nota de 100, encontra com a nota de 20 e fala: onde é que você está? Eu estou no shopping, estou nas grandes lojas, nas grandes grifes. E você, nota de 50? Eu também estou nos restaurantes caros, né, nas lanchonetes. E você, nota de R$2? A nota de R$2 fala: bom, primeiro a paz do Senhor, né? Ou seja, só a nota de 2 era convertida, as outras estavam todas no mundo. E muitas vezes é assim, né? As grandes quantias a gente emprega no mundo, a gente emprega nos bons restaurantes, a gente leva para o shopping, onde a gente vai comprar as roupas mais chiques, mais bonitas, para vestir o nosso corpício. Mas a de R$2 a gente vem e entrega para Deus, e está bom demais. E assim a gente acha que está cumprindo a nossa obrigação. Era assim que o povo estava cultuando a Deus naquela época. O povo não ia buscar a Deus para ter uma vida transformada. O povo ia buscar a Deus para ter um desencargo de consciência. Cumpri a minha obrigação, estive lá, entreguei alguma coisa, fiz a minha parte. Irmãos, o povo estava vivendo assim. E Jesus olha e ele vê essas coisas. Jesus olhou para Jerusalém e viu isso na vida do povo, e ele chorou. Quando Jesus olha para a tua vida, ele chora ou ele se alegra? Quando Jesus olha para a sua fidelidade, é motivo de choro ou é motivo de alegria no coração de Deus? Quando Jesus olha para a sua dedicação, é motivo de alegria ou motivo de choro no coração do Senhor? Quando o Senhor olha para a sua gratidão em devolver dízimos e ofertas no altar, ele se alegra como ele se alegrou com aquela viúva pobre, que disse: olha, essa mulher deu mais que todo mundo, porque da sua pobreza ela deu tudo que ela tinha. E Jesus estava olhando no gasofilaço. Qual é a reação que você gera no coração de Deus pela sua disposição de adorá-lo? Qual é a reação que você gera no coração de Deus pela sua disposição de servir a Ele? Você gera choro ou você gera alegria no coração de Deus? E são coisas que nós temos que parar para pensar. Jesus viu, irmãos, uma religiosidade superficial, banalizada no coração do povo, mas Jesus olhou para os líderes, porque diz aqui, irmãos, que no versículo 45, entrando Jesus no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam. Vendiam e compravam. Ou seja, Jesus olha para os líderes religiosos e vê que eles estavam comercializando dentro da casa de Deus. A fé se tornou uma via de enriquecimento na vida dos líderes religiosos daquela época. Muitos líderes religiosos estavam usando de fraude, estavam usando, irmãos, de práticas, irmãos, ilícitas, para enriquecer a custa da fé dos outros. E Jesus olha para tudo aquilo e ele chora. Eu pergunto, irmãos, será que hoje existe isso nos dias de hoje? Será que hoje existem líderes que estão usando de fraude, usando de meios ilícitos para enriquecer, usando a fé dos outros irmãos? Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui apenas mostrando uma situação que era real e que pode ser real hoje.
E Jesus chorou por tudo aquilo que ele viu. Irmãos, quem vai falar de Flávio Joséfo? Levanta a mão. Larson. Irmãos, antes de Jerusalém ser destruída no ano 70 depois de Cristo, porque tudo que Jesus disse aqui, disse: eu estou vendo destruição, os muros de Jerusalém serão derribados, o templo será queimado, destruído, não ficará pedra sobre pedra. Jesus já estava vendo isso antecipadamente, ele estava vendo o povo sofrer, irmãos. Foi um sofrimento terrível, crianças morreram, mulheres morreram, muitos foram queimados, irmãos. Foi terrível esse momento na vida do povo judeu nessa época, mas Jesus via que tudo isso ia acontecer como paga pela falta de arrependimento que o povo carregava no seu coração diante dos seus pecados. E Flávio Joséfo, irmãos, ele era um judeu bastante influente, um líder, e ele se levantou para intermediar a rendição do povo judeu para os romanos, porque ele estava tentando impedir essa tragédia. E quando Flávio Joséfo se levantou para falar com os seus compatriotas, ele foi apedrejado pelos próprios judeus, ele foi morto pelos próprios judeus, porque muitos judeus acreditavam que ele era um traidor, que ele estava do lado de Roma, e esses que o apedrejou, aqueles que o apedrejaram e mataram, disseram: ele é louco, porque nada vai acontecer conosco, Deus vai intervir. Deus vai intervir em nosso favor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai intervir favoravelmente a nosso favor quando nós, como povo dele, nos familiarizamos intencionalmente com o pecado. Deus não vai intervir favoravelmente na nossa vida quando nós, como povo dele, nos familiarizamos intencionalmente com o pecado. Mas Deus com certeza sempre irá intervir favoravelmente em nosso favor quando nós nos arrependermos genuinamente dos nossos pecados e dissermos: Senhor, eu pequei, eu errei, misericórdia e graça, Senhor. O que Deus faz? Ele entra com graça, Ele entra com misericórdia, Ele te levanta novamente. Jesus chorou, irmãos, porque viu no coração do povo mais amor pelo dinheiro do que amor a Deus. Se as pessoas estavam vendendo dentro do templo, o que elas queriam ganhar ali, irmãos? Quem? Dinheiro. O dinheiro ocupou o lugar que era de Deus. O dinheiro estava mandando mais na vida do povo do que o Deus que eles diziam adorar. E eu quero perguntar para você nessa noite: quem é que está mandando mais na sua vida? É Jesus ou dinheiro? É Jesus ou dinheiro? Quem que dá as diretrizes na sua vida? Jesus ou dinheiro? É muito fácil nós dizermos que é Jesus, mas nas horas dos seus apertos, essa verdade vai aparecer. Irmãos, a todo instante nós somos confrontados com quem nós dizemos ser, para que Deus possa provar o nosso coração, porque a Bíblia diz: mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Porém eu, o Senhor, provo o coração dos homens, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, Deus desmascara o mascarado. Amém, irmãos? Quando a gente insiste em andar com máscara, Deus coloca-nos diante de situações para tirar as nossas máscaras. Nós precisamos entender que estarmos aqui hoje, vivendo o plano da salvação, custou muito caro para Deus. Custou o sangue do seu Filho naquela cruz. Por isso que o escritor de Hebreus diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 3, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, Hebreus
12:3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esse texto aqui foi escrito para um povo que estava sofrendo por servir a Deus. Foi escrito para um povo que estava pensando em voltar atrás. Por quê? Porque estava sofrendo demais por ter compromisso com Deus. E aí o escritor de Hebreus falou: pera, você acha que você está sofrendo? Você acha que está dura a vida para você? Você acha que o negócio está pesado para o teu lado? Considere aquele que suportou tudo por amor à tua alma, tudo por amor à tua vida. Ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Irmãos, Jesus, ele suportou as pressões da sua própria carne no Getsemane. Jesus suportou a contradição dos pecadores, que se manifestou através de humilhações, zombarias. Jesus foi cuspido no seu rosto. Quem aqui já foi cuspido no rosto? Amém, né? Tomara que nunca aconteça isso. Jesus suportou a incompreensão por parte daqueles por quem se sacrificou. Jesus suportou a traição dos seus próprios discípulos. Jesus suportou o mau cheiro daqueles que ele teve que ajudar, que estavam no meio do caminho. O indigente, o cego, todos que estavam ali na beira do caminho, Jesus suportou. E por que ele suportou? Porque ele amou. Porque quem ama, suporta. Quem ama, suporta. E Jesus suportou. Jesus suportou os seus erros, as suas falhas, as minhas falhas. Jesus suportou os cravos na cruz. Jesus suportou a coroa de espinhos. Jesus suportou, irmãos, o abandono, o sentimento de abandono do Pai. Talvez este tenha sido o seu maior sofrimento, quando ele diz: Lama, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, irmãos, Jesus, pela primeira vez, ele ficou separado do Pai, para levar sobre si todos os nossos pecados. Talvez a dor mais atroz que ele sentiu foi a dor de não estar ligado com o Pai naquele momento. Mas tudo isso ele fez por amor a você e por amor a mim. E ele quer olhar para a sua vida e para mim. Ele não quer chorar, ele quer rir, ele quer se alegrar em nós, por ver em nós pessoas comprometidas com ele. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração, fique em pé nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero que você pense em você